subiu pra cá. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade, Jesus. Não só com letras e palavras de música, Jesus, mas é com a nossa vida, é com a nossa conduta lá fora, Jesus, para todas as pessoas. Aqui dentro é muito fácil, Senhor. Aqui dentro é muito fácil cercado dos nossos irmãos. Aqui dentro é muito fácil com louvores que nos levam à tua presença, Jesus. Mas nós queremos viver em adoração. Nós queremos estar vigilantes em oração, Jesus. Conectados com o teu Espírito Santo, Senhor. Recebe o louvor do teu povo, Jesus. Recebe o louvor da tua igreja, Jesus. Derrama, Jesus, o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Faz fluir, Jesus, o teu Santo Espírito em nós. Enche a tua igreja a cada dia. Jesus. Santo, Senhor. Porque nós queremos estar como Maria aos teus pés, escolhendo a melhor parte, Jesus. A única parte que importa, que não nos será tirada, Senhor. Todo louvor, toda adoração a ti, Rei. Todo louvor e toda adoração a ti, Jesus. Louvado o teu nome para a tua palavra, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz da sua vida. Tudo bem? Pode sentar, fica à vontade. Escolha a melhor maneira. A cadeira mais confortável que você tiver. Próximo de você. Pega aí uma acolchoada. Graças a Deus. Vocês viram como é que vai ser o nome da palavra hoje? Vocês chegaram a ver o nosso grupo? Não. Ninguém viu, né? Vou parar de colocar. Ninguém viu. O que tem dentro de você? Você se perguntou o que tem dentro de você? Eu vi uma palavra uma vez, um pregador falando, e ele dizia assim: se você pegar uma laranja e cortar, e você espremer essa laranja com toda a força, o que vai sair da laranja? Sumo de laranja? Por que não sai sumo de pera? Por que não sai vinho? É uma laranja. Espera-se que saia laranja. Você está espremendo uma laranja, né? Tem uma passagem, Atos capítulo 3, mais ou menos, que fala assim, estava Pedro e acho que era João, estava subindo para poder fazer as orações no templo, e tinha lá um homem sentado numa porta que era chamada Formosa. E o homem ficou olhando para eles, porque era ali o local habitual que ele pedia dinheiro. E ele ficou olhando para eles, pedindo ajuda, e Pedro disse assim: olha para nós. Eu não tenho nenhum valor, não tenho prata, não tenho ouro, né? A Bíblia do crente fala: eu não tenho prata nem ouro. Mas o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. Então, quando você espreme uma laranja, é necessário que saia dela uma laranja. Ninguém pode dar de si o que não tem. Nós não somos capazes de dar aquilo que nós não estamos cheios. Para que você consiga dar para alguém uma palavra de Deus, você tem que estar cheio da palavra de Deus. Para que você possa estender a mão corajosamente sobre alguém e orar, você tem que estar cheio do Espírito de Deus. E aí eu te pergunto, o que tem dentro de você? Assim, quando Deus te espreme. A gente gosta muito dessa palavra, né? Quando Deus te põe na moenga. Quando você está sendo espremido. O que sai de você? O que sai de nós? Abra comigo em Gálatas capítulo 5. A partir do versículo 16.
O que tem dentro de você? Nós somos capazes de responder com amor se nós temos ódio? Nós somos capazes de responder com paciência se nós temos ira? Nós somos capazes de respeitar se nós não temos bondade, autocontrole? O que tem dentro de você? Quando Deus te espremer, sai o quê? Gálatas capítulo 5. Eu vou usar aqui a Nova Almeida atualizada. Você pode abrir na sua versão favorita, na sua leitura favorita. Pause o vídeo, você que está vendo isso gravado depois. Leia com atenção. Leia várias versões, se for possível. E que você entenda o texto. Porque a primeira coisa que eu preciso que você faça é entender o que você leu. Depois a gente conversa. Aqui na minha palavra está escrito assim: as obras da carne e os frutos do Espírito. Versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês que, como antes já os preveni, e os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora a palavra que o crente gosta. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que estão em Cristo, ou os que são de Cristo, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com essas suas paixões e desejos. Conseguiu acompanhar? É muito fantástico essa palavra porque ela foi escrita para um povo lá na antiga Galácia, né? Para as igrejas da comunidade da Galácia, onde hoje a gente conhece como sendo a Turquia, uma parte da Turquia asiática, e foi escrita há quase 2000 anos. Essa carta é muito, muito boa. Tem alguns teólogos que acreditam que ela foi a primeira carta, o primeiro escrito para os evangelhos, ou seja, para a nova aliança. O primeiro escrito que nós chamamos de Novo Testamento. Existe uma dúvida se foi Gálatas ou se foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E uma coisa muito, muito bacana que você percebe lendo toda a carta é que se tratavam de pessoas até então espirituais. Tratava de pessoas que tinham o entendimento da palavra, que aceitaram o evangelho, que creram em Jesus e que começaram a viver a sua vida de acordo com o evangelho pregado pelos apóstolos. Em determinado momento, eles começam a sofrer algumas influências do que nós chamamos de judaizantes, sejam eles alguns antigos judeus que se converteram ao caminho do evangelho, ou sendo algumas pessoas que não eram tecnicamente judeus, mas eram talvez prosélitos convertidos ao judaísmo, ou sendo pessoas que adotaram o estilo de vida judeu. Por outro lado, também tinha uma religião de mistério muito conhecida, que depois do século II, século III, depois de Cristo, ela vai ser chamada de gnosticismo. Ela antigamente era muito conhecida como a religião de mistérios, religião dos poderes ocultos. Então a igreja que estava situada nas cidades ali, nos locais da Galácia, começaram a ser bombardeadas por essas filosofias e pelos judeus. Então os gálatas, os alvos dessa carta, eles começaram a querer voltar, praticar coisas do judaísmo,
praticar a circuncisão para os homens, praticar a guarda de coisas da lei como o sábado, como comer carnes que são consideradas kasher, ou seja, próprias para os judeus comer. E alguns deles não voltaram para o judaísmo, alguns deles começaram a se identificar com essa prática que nós conhecemos como gnosticismo. Começaram a prestar cultos a estrelas, começaram a prestar cultos a anjos, aos poderes, aos astros, tipo os planetas que nós conhecemos. E Paulo escreve essa carta. Toda vez que eu vou estudar essa carta, eu sempre recorro aos comentários, e tem um comentário que eu acho muito forte, muito bom. Você deveria ler. O livro chama-se Gálatas para Você, do escritor Timothy Keller. Ele é um homem muito, muito experiente em Gálatas. Felizmente morreu agora, acho que foi no final do ano passado ele morreu. Um pastor muito, muito bom. A teologia dele é muito boa. E esse livro é muito interessante porque ele fala de uma maneira que qualquer pessoa, em qualquer época, qualquer lugar, ele vai conseguir entender e assimilar a pregação que Paulo queria fazer aos Gálatas. Entenda comigo uma coisa. Eu não consigo dar de mim o que eu não tenho. A gente já falou isso no início. Eu posso chegar aqui, eu posso mentir para vocês. Eu posso, assim, no sentido de é possível, não que seja permitido, né? Eu não deveria, mas tem uma possibilidade. Tem uma boa oratória, eu falo de um jeito bonito, eu sei me expressar e eu consigo enganar algumas pessoas. Isso é possível. Só que quem me conhece lá fora sabe como eu realmente sou. Talvez eu possa mentir e enganar vocês, mas eu não posso enganar essa senhora que mora comigo. Ela sabe quem eu realmente sou. Talvez eu possa até conseguir enganar essa senhora em alguns momentos, mas Deus eu não engano. Então a pergunta que eu faço para você, de novo, é o que tem dentro de você? O texto começa dizendo que se nós caminhamos no Espírito, na presença do Espírito de Deus, se nós estamos em Jesus, nós nunca deveremos satisfazer os desejos da carne. O que é o desejo da carne? A palavra carne, que nós traduzimos aqui na versão brasileira ou na versão portuguesa de João Ferreira de Almeida, ela vem do termo grego chamado sarx. O sarx ela é toda a parte da sensação, toda a parte do instinto, toda a parte do eu como pessoa. É traduzido como carne, é traduzido como corpo físico, é traduzido como eu. Então esse corpo, a carne, ela luta contra o espírito. A palavra espírito utilizada aqui é pneuma, ou pnefma, do grego. Pode significar o espírito de vida, a força de vida, ou o espírito do próprio Deus. Quando Paulo fala a respeito das obras da carne, ele vai usar uma palavra mais bonita, mais forte. Ele vai usar a palavra epitomia. Só que essa tradução de desejo da carne, para nós que lemos a Bíblia de uma forma corrida, você pode entender, e principalmente quem já leu a Bíblia antiga, né? Almeida Ferreira de Almeida Revista e Atualizada, Corrigida Fiel, algumas Almeidas mais antigas, a edição de 93, a edição de 95, acho que até a edição de 98 também. Ela vai traduzir isso como desejos da carne sendo concupiscências. E você vai no dicionário para ver o que é concupiscência e está dizendo lá que é um desejo. Logo, você é levado a pensar que tudo que está escrito aqui de desejo é da área sexual. Então você fala, estou de boa, não sinto isso, já passei por... Só que não é isso. Epitomia aqui, ou sarx, vem dizer um super desejo, uma super vontade, algo que está acima do controle humano, que pode tirar o seu foco do Cristo, do Messias. Tudo aquilo que tira você do foco do Messias é idolatria. Timothy Keller, ele deixa uma coisa muito clara quando ele escreve a respeito disso, porque você pensa, tecnicamente, que os frutos, que as obras da carne pode ser algo negativo. E quando você continua a ler o texto, ele vai te dar várias coisas, vários títulos de coisas que pessoas más fazem.
Só que o super desejo, ele também pode ser uma coisa boa. Se você, por acaso, gosta de comer um bom arroz e feijão, uma saladinha, uma picanha, e se de repente isso toma a sua atenção e tira o seu foco e você deseja mais isso do que Cristo, é obra da carne. Se você faz uma coisa boa, poxa, eu vou ali naquela caixinha e eu vou depositar um valor muito alto. Mas Deus conhece o teu interior. Deus sabe de que você é feito. Se dentro de você não tiver o real interesse de fazer isso pela obra de Deus, se for para se mostrar, para você ganhar like, para você postar foto no Instagram, é obra da carne. Por que que nós pregamos e ensinamos que nós não devemos fazer da vida uma sequência de mandamentos, vivendo como se nós fôssemos judeus, seguindo regras e mandamentos para poder agradar a Deus? Porque se você faz tudo isso sem ter o Espírito de Deus, é obra da carne. E o mais bacana de tudo é que quando Paulo ele vai falar a respeito do Espírito de Deus, ele usa o termo fruto, karpos. Qual a diferença de fruto para obra? A obra é tudo aquilo que envolve a tua força, tudo que você faz. Poxa, eu tenho que fazer isso para poder ficar santo. Eu tenho que orar para ser santo. Eu tenho que jejuar para ser santo. Eu tenho que ler a Bíblia porque eu sou crente. É uma obra. É um trabalho. Você está fazendo isso pela sua força. Talvez o desejo do seu coração seria agradar a Deus, mas você está utilizando a sua força. E você, na sua força, você faz obras da carne. Sabe qual que é a melhor definição de jejum que existe? A melhor definição de jejum é quando você está tão fascinado pela oração, quando você está tão fascinado pela leitura, quando você está tão preso no devocional que você não vê as horas passar e você esquece até de comer. Isso é um jejum que agrada a Deus. Porque você está tão focado na palavra. Você está focado na oração. Às vezes você está envolto em lágrimas e está orando, você não quer sair daquele lugar. E quando você olha no relógio, já passou uma noite inteira, você nem sentiu vontade de comer. Isso é um jejum que agrada a Deus. Isso é um fruto. A palavra que designa carne, sarx, ela fala de tudo que seja relacionado a você. Eu posso, eu quero, eu faço, eu consigo, eu prego. Eu estou crucificado em Cristo. Eu aceitei Jesus. Eu ganhei você para Jesus. Eu preguei para minha família. Eu. Isso é sarx. Epitomia é obras da carne. São forças que você faz para poder tentar agradar a Deus. Só que você não consegue agradar a Deus com a sua força. Quando nós estamos no Espírito de Deus, em nós brota o fruto do Espírito. E é muito interessante porque Jesus, uma vez, ele usou um termo, ele usou uma parábola para poder tentar explicar alguma coisa relacionada a isso. E ele disse, pelos frutos você reconhece a árvore. Você não consegue tirar um fruto ruim de uma árvore que é má. E você tampouco vai conseguir tirar um fruto bom ou fruto ruim de uma árvore boa. Se a árvore é boa, então o fruto vai ser bom. É por isso que Paulo ele usa esse termo de fruto. Porque o fruto ele é algo que brota pelo Espírito de Deus, não é força sua, não é pelo teu mérito. Olha a diferença. O texto diz, já estou crucificado, eu fui crucificado. Isso é reflexivo. Vem para mim, eu fui crucificado. É diferente de eu me crucifico, eu faço, eu aceitei Jesus. A gente não aceita nada. Nós somos aceitos pelo Evangelho, nós somos aceitos pelo Cristo, pelo Jesus, mediante a nossa fé no Evangelho, pela palavra de Deus. Então, tudo aquilo que nós possamos fazer, nós estamos fazendo isso na força do braço, sem Espírito de Deus, sem oração, sem palavra, tudo aquilo que eu quero fazer para poder ganhar méritos próprios, para poder mostrar para Deus que eu sou tão bom, obra da carne. Se você disser que você ama a sua esposa, que você ama o teu marido, por causa de um mandamento, porque está escrito, é obra da carne. Você não vai conseguir expor para ele o verdadeiro amor que não seja um fruto do relacionamento de vocês.
Quando você abre em Efésios, capítulo 2, versículo 3. Quem consegue abrir? Efésios, capítulo 2, versículo 3. Depois outra pessoa pega a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16. Vamos lá, 3 versículos para a gente poder entender. Tudo isso nós podemos entender como obras da carne. Efésios 2, 3. Quem abriu? Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne, pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Tudo aquilo que você coloca no lugar de fruto do Espírito, se for na sua força, se for na sua capacidade, é obra da carne. E quando você se baseia na sua força, no seu braço, você vai cair. Nós precisamos buscar o fruto do Espírito. Quem é que abriu aí? 1 Pedro 2, 11. Pode ler. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Concupiscências, é o desejo, é a sarx. Isso tudo tem a ver com as obras da carne. Segunda carta de João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16. Quem abriu? Pode ler. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Entende a diferença? É tudo obra da carne. São trabalhos, força, esforço próprio. Estamos tentando fazer as coisas fora de Deus para agradar a Deus. É interessante que quando você lê essa carta, Timothy Keller, ele deixa claro para você que tanto o ateu quanto o crente legalista, que vive a vida baseada em mandamentos e que quer exercer a salvação pela sua própria força, os dois, ateu e o crente legalista, os dois estão igualmente perdidos. Porque os dois tentam se usar do próprio esforço para poder fazer alguma coisa referente a Deus. E quando você se vê lutando contra a sua natureza, para você exercer alguma coisa e agradar a Deus, até esse esforço chega a ser pecado. Porque a palavra fala que todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que até mesmo os atos de justiça da pessoa mais pura para Deus, ele pode ser considerado como trapos de imundícia. Por quê? Porque você está procurando satisfazer Deus na sua carne, na sua força. Quando a gente encontra o Espírito de Deus, quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus e passamos a andar no caminho de Deus, brota o fruto do Espírito. Tudo aquilo que você quer fazer, se não for dar lugar ao Espírito de Deus, se não for permitir com que o Espírito de Deus trabalhe por você, isso é obra da carne. E o pior de tudo, quando você abre a palavra e ela fala com você a lista de coisas que tem aqui, a gente às vezes não tem muita noção do que o texto está falando. Vou abrir aqui para vocês terem uma ideia. O versículo 19 diz assim: as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia. Aqui já é Almeida Revista Atualizada. Essa Bíblia aqui, ela tem um dicionário grego. O que nós chamamos de prostituição aqui, no grego está escrito porneia. É tudo aquilo que é feito relacionado a um ato sexual naquela época para alguém que não é o marido ou a esposa. São relações múltiplas. Eram pessoas que viviam, às vezes, no pórtico ou nos portos aonde chegavam os navios, e algumas eram prostitutas cultuais, que faziam isso referente à sua própria
religião da época e aquelas pessoas que simplesmente se vendiam o corpo. Esse texto também, muitas vezes, ele é utilizado para poder falar de traição a Deus. Quando nós adulteramos contra Deus. Porque se nós somos a noiva de Cristo, estamos saindo com outro Messias, o que nós somos? O que nós estamos fazendo? É importante você saber o que tem dentro de você. Sabe uma coisa muito interessante? Nós sempre procuramos idolatrar Deus. Nós precisamos aprender a adorar Deus. Idolatrar Deus é você querer fazer com ele o que antigamente era feito com Zeus, com Apolo, com Afrodite. São ídolos. E como é que era feita a idolatria? Esse Deus está muito nervoso comigo. Eu vou ter que ir lá e oferecer alguma coisa com ele para ele poder ficar contente, feliz e parar de me importunar. E a gente acha que com Deus é assim. Furou meu pneu, perdi meu emprego. E agora? Estou sem internet. Cortaram minha luz. É coisa do capeta. Deus está com raiva de mim. Vou ter que fazer alguma coisa para Deus ficar feliz comigo. É idolatria. O seu Deus não castiga você por causa da sua ignorância. Tem um texto que nós lemos. Foi ontem, né, que nós gravamos? Anteontem. E o texto dizia assim: se nós formos fiéis, Ele é fiel. Jesus é fiel. Se nós formos fiéis à tua palavra, ao Evangelho, Ele é fiel. Se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a sua própria natureza. Então não vem com essa de que as coisas estão dando ruim, está tudo errado, está fracassando a sua vida, porque Deus está nervosinho com você. Deus não é egoísta. Se eu sou infiel com Deus, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Nós temos que parar de idolatrar Deus. Deus não é um ídolo. Ele é o Criador do universo. Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Depois, quando você passa para o próximo evento, né, a prostituição, nós falamos aqui agora da impureza. Impureza, a catarsia. Falei certo, Miguel? A catarsia? A catarsia. Ele está estudando grego. Qualquer dúvida, pergunta para ele que ele sabe. É uma impureza, luxúria, vida luxuosa, vida pródiga, vida gastadora. Tudo isso por motivos impuros, frequentemente associada à falta de pureza. É muito interessante quando você tenta viver uma vida luxuosa dentro da igreja. Você nunca viu os pregadores que às vezes falam assim: olha, Deus é o Deus do ouro e da prata, irmão. Se você está sem dinheiro, alguma coisa está de errado com você. Porque Deus é o Deus do ouro e da prata. Você não é crente? Deus tem que te dar alguma coisa. Nunca ouviu falar? Nunca ouviu ninguém pregar assim? Pois é. O nome disso é impureza. Nós achamos que Deus, Ele tem os seus preferidos. Deus deve estar muito ocupado para trazer minha bênção, porque Ele está querendo tudo que Ele quer. Nós achamos que Deus é assim. Sabe o que é isso? Obras da carne. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus não é igual a mim. Deus não é a minha imagem e semelhança. Ele me fez a imagem e semelhança dele. No governo, na tomada de decisões, na vida reta, para que eu possa exercer amor e caridade sobre outras pessoas. Mas eu nunca posso pensar na minha cabeça que Deus é igual a mim. Porque eu sou egoísta, eu sou homofóbico, eu sou terrível, eu sou pecador, eu sou criminoso. Sem Jesus na minha vida, eu sou um monte de lixo. Deus não é igual a mim. Porque se eu sou fiel, Ele é fiel comigo. Se eu sou infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Aí depois tem outra palavra. Ele vai dizer aqui sobre... Cadê a palavra que eu estava? Prostituição, impureza, lascívia. Luxúria desenfreada, excesso, libertinagem, atrevimento, disfarçatez, excelria, é a palavra em grego. É você achar que você vive na graça, agora não existe mais lista de mandamentos, você não é judeu, então vamos pro oba-oba, vamos fazer tudo. É libertinagem, podemos fazer tudo. Foi pela graça, mas não é de graça. A tua salvação custou o sangue do Filho de Deus. Liberdade em Cristo não é libertinagem.
Nós não devemos viver por aí como se nós não tivéssemos um compromisso com ninguém. Nós somos a noiva de Cristo. Eu vi uma vez uma pessoa colocar no Instagram assim, o problema da noiva de Cristo é que ela acha que vive numa eterna despedida de solteiro. É só cachaça e festa. Os crentes agora estão assim. Nós somos a noiva do Cordeiro. Quando ele chegar, nós temos que estar vestido branco, limpinha, sem ruga, sem mácula. Não é isso que a Bíblia fala? Nós temos que estar preparados. Ele nos lavou pela lavagem, pelo seu próprio sangue. É digno que quando ele chegue, eu esteja lavado, limpo. Viver uma vida de liberdade espiritual não é libertinagem. Essa é a diferença das coisas. Idolatria, eu já falei aqui para vocês, vem do grego eidolatria, que é você adorar deuses falsos. Qual que é o Deus mais forte que existe hoje na nossa era? Você sabe? É o mamão, é o dinheiro. Nós fomos treinados a vida inteira achando que Mamon era uma divindade, que Mamon era um deus, um diabo. Mamon significa dinheiro em hebraico. É dinheiro. Tem muitas pessoas que servem ao dinheiro. Não é o dinheiro que serve para você. Você não faz uso do dinheiro, o dinheiro usa você. Depende de quanto você tem no bolso, depende do tamanho que você vai dar de oferta para aquela pessoa que está mendigando na rua. O tamanho da cesta básica de alimentos que você vai dar depende do quanto sobrou depois que você chegou do Big Mac. Idolatria. A palavra fala que nós, o próprio Paulo fala isso, nós devemos nos afastar da avareza. Sabe o que é avareza? É quando alguém te pede alguma coisa, você tem aquela coisa, mas você diz que não tem porque você tem medo de faltar. Você não acredita que Deus é capaz de suprir o seu dia. Avareza. E Paulo diz, fuja da avareza porque ela é idolatria. Já falei aqui que nós estamos idolatrando Deus, achando que Deus é uma divindade pagã. Deus é amor, queridos. Deus não vai deixar faltar comida na sua casa só porque você não acredita no dízimo. Deus não vai deixar faltar trabalho para você só porque você não consegue chegar aqui e fazer uma oferta. Você já percebeu que a gente não tem o hábito de pedir oferta? A gente não para poder pedir oferta. Nós entendemos que a oferta é voluntária, ela parte do seu coração, da sua cabeça, e você faz isso quando você quer, do jeito que você quer. A caixa está ali. Se quiser dar, se não quiser, Deus vai te abençoar do mesmo jeito. Porque Deus não precisa do seu dinheiro. Agora, nós cremos que aquele que é convertido, ele ajuda o evangelho a avançar. Idolatria. Não idolatre o seu dinheiro, não idolatre o seu carro, não idolatre o seu patrão, não idolatre o seu pastor, não idolatre aquele pregador da internet que você gosta. Não idolatre aquela cantora que fala bonito do sabor de mel e coisa e tal. Idolatria. A próxima palavra, depois de idolatria, ela é uma palavra que vocês conhecem muito. Cadê ela? Feitiçaria. Sabe o que é feitiçaria no grego? Farmáquia. Farmaquia, olha lá, o professor de grego está me corrigindo. Farmaquia. Antigamente, na época de Paulo, as pessoas dessa religião de mistério, algumas pessoas desse tipo de religião, de transe, as pessoas que entravam assim no transe, que começavam a pirar, elas se usavam de substâncias tóxicas para poder viajar. É a mesma coisa que você chegar ali, o cara tá tão... Eu preciso escrever um poema, eu preciso fazer uma música, o cara vai e usa uma droga para poder ele entrar no clima e fazer uma boa canção ou fazer um bom poema. Naquela época, era a mesma coisa. Só que para poder eles conseguirem atingir o oráculo de Deus, para poder aquela pessoa conseguir ver ou ouvir Deus, eles consumiam uma substância. Farmaquia. Nós traduzimos como feitiçaria. Existem algumas religiões no Brasil que para você ouvir Deus falar, você tem que tomar um chazinho. Toma o chá e deixa o Espírito falar. Você acredita nisso? Fazer o quê? Isso é obra da carne. Quando você tenta imitar o poder de Deus. Você nunca foi assim no local onde a pessoa falou, olha irmão, você tem que falar em língua estranha. Então você tem que começar a falar assim, ó. Fala assim, ó. Repete comigo. Laba, 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 laba. Daqui a pouco você enrola a língua. Opa, falou. São pessoas que tentam reproduzir o ato
do Espírito de Deus de forma carnal. São pessoas que tentam fingir para vocês que elas são poderosas baseadas no Espírito que Deus não deu. O dom que Deus dá gera fruto. O dom de Deus gera fruto. Eu não sou contra a pessoa falar em língua, irmão. Pode falar à vontade. Desde que siga o que está escrito em 1 Coríntios 14. Se um fala, é necessário que alguém interprete. Se não haja intérprete, quem fala, fale baixinho consigo mesmo, porque ele está edificando o seu próprio coração. A igreja não está entendendo nada. E Paulo ainda acrescenta, prefiro que todos vocês profetizem do que falassem línguas. Profetizar é quando você abre a Bíblia e começa a explicar ela, é profecia. Você está falando das verdades de Deus. Nós também acreditamos no dom do Espírito, que Deus pode chegar e te dar uma profecia. Olha, Deus manda te dizer assim. E você sente que é verdade, porque é o Espírito de Deus que está falando. Só que existem pessoas que tentam maquiar esse efeito, tem pessoas que tentam forçar, que tentam fingir. Isso entra na feitiçaria. Você nunca foi não nessas igrejinhas que querem descobrir o seu CPF? Vamos lá naquela igrejinha como é que é, ô Gra? A igrejinha do manto, que descobre o CPF, que fala até o número da sua casa, fala até o número dos seus vizinhos. Mas tem pessoas que se for do Espírito de Deus, sim. Se for do Espírito de Deus, ele dá para você uma palavra, você talvez não entende, você fala, e o próprio Deus levanta outra pessoa, ou às vezes você mesmo, para poder interpretar e edificar o grupo. Porque os dons de Deus não foram feitos para você. Os dons de Deus foram feitos para você ser usada por Deus e edificar o grupo. Isso é dom de Deus. Toda vez que a gente utiliza o dom de Deus para eu crescer, para eu ser o profeta, para eu ser o poderoso, o apóstolo, ou sei lá o quê, isso não é dom de Deus. É egoísmo meu. Aí é dom de Deus. Porque a igreja está sendo edificada usando o seu dom. Por isso que Paulo diz... Aí é uma coisa que Deus vai utilizar para ela e ela vai entender o que ela está falando. Talvez eu possa não estar entendendo, mas ela vai entender. Porque é o Espírito de Deus falando com você. Agora, se você fala, só você está entendendo, ninguém mais entende, não existe uma interpretação, como é que os outros vão ser edificados? Aí não existe palavra de Deus. Aí tem alguma coisa errada. Pode ser uma coisa emocional, pode ser talvez uma ansiedade, ou talvez pode ser que você não está captando a mensagem. Mas tudo com oração se resolve. Próxima palavra, depois de feitiçaria, inimizades. Ertra, essa aqui é até difícil de falar. Inimizades, brigas, porfias, problemas, discussões. Eu sou mais espiritual do que você. Eu não aceito que você faça o seu trabalho. Você não pode ser aqui utilizado para fazer isso, porque eu estou aqui há mais tempo e eu sou mais crente que você. São brigas, partidarismos. Quem devia estar ali naquela igreja, quem devia estar ali congregando, quem devia estar mandando aquilo tudo, não era aquele homem, é aquela pessoa, porque aquela pessoa é melhor do que o outro. São brigas, partidarismos. O irmão que está no louvor, já viu como é que canta mal? Mas eu não saio do meu lugar para ir lá cantar bem. Eu só estou aqui falando mal. É briga, partidarismo, divisão. Isso serve para quê? Para nada. Depois ele vai falar de ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Tudo isso são coisas que nós fazemos do próprio corpo. São pessoas que tentam tirar a ansiedade, tirar a angústia, o problema e colocam em outras coisas. Eu não tenho prazer na minha vida, eu não tenho prazer na minha igreja, então eu vou focar em outra coisa. Vou usar uma droga, vou beber até cair no chão, eu vou me empanturrar de carne, vou virar obeso, vou só comer coisas do McDonald's ou sei lá o quê. Eu estou tentando saciar uma falta usando um vício. Tudo isso é obra da carne. Você está tentando substituir Deus com outras coisas. Você não está buscando o poder de Deus. E às vezes a gente até acredita, poxa, mas Deus fez tanta coisa boa. Será que eu não posso utilizar isso para poder eu deixar de ser triste? É igual aquela história da pessoa que bebe tanto para poder esquecer.
Mas quando a cachaça passar, o homem não vai lembrar de tudo que estava acontecendo de novo? Só vai acabar com o seu fígado desse jeito. Depois, ele diz, isso tudo eu digo porque eu preveni, e já digo e repito, que não herdarão o reino de Deus quem faz essas coisas. Por quê? Porque são pessoas que estão desligadas do reino, estão desligadas do Espírito. Não são pessoas que têm intimidade e comunhão com Cristo. Essas pessoas só vivem para o prazer, só vivem para o físico, só realizam coisas da carne, do corpo. Só faço o que me alegra, só faço o que eu quero. Eu sou livre. Sabe qual é a definição de ser livre? A definição de ser livre é quando você pode dizer não. Porque às vezes você quer tanto uma coisa e o seu corpo já está tão viciado. Você quer ver um vídeo, você quer satisfazer o seu corpo, você quer namorar, você quer fazer alguma coisa, porque se você não fizer, você não sai daquele sentimento. E você acha, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eu sou livre. Não. Você é escravo do seu próprio corpo. Você é escravo do seu desejo hedonista. Uma pessoa que é realmente livre, ela diz não. Eu poderia estar lá fora, fazendo qualquer coisa que alegraria o meu corpo. Mas eu digo não, porque eu sou livre para adorar a Deus. Eu prefiro usar o meu corpo para poder adorar a Deus. Como diz Paulo, não use os membros dos vossos corpos para a prostituição. Eu uso o meu corpo para a adoração a Deus. E aí, em contrapartida, ele vai vir e vai falar agora todas as coisas que ele resume sendo o fruto do Espírito. Às vezes a gente vai ler esse texto e a gente lê errado, a gente fala os frutos do Espírito, porque são várias coisas. Só que o termo não está falando de várias coisas. O termo está falando de um único fruto que gera outras coisas. É igual uma mexerica, como é que fala lá na Cabo Verde? Aquela frutinha? Tangerina. É uma fruta só, não é? Mas quando você tira a casquinha, olha quantas tangerinas tem lá dentro. É igual uma romã. Você abre a romã, tem várias coisinhas lá dentro. E por acaso você já abriu uma romã e você viu um carocinho desse tamanho e um caroço assim grandão? Você acha que é possível? Todos eles são exatamente iguaizinhos, um do ladinho do outro, colocadinho certinho. A fruta pode estar grandona, bonita, forte, mas os frutos são todos ali. Timothy Keller diz que não existe a possibilidade de você usar o fruto do Espírito de uma forma que um dos dons seja maior do que o outro. Ah, eu não tenho domínio próprio. Se pisar no meu pé, eu dou tiro. Mas eu sou amor de pessoa. Não existe essa possibilidade. Ah, eu sou um homem tão caridoso. Eu dou dinheiro aos pobres, eu faço coisas boas, eu ajudo pessoas. Mas eu sou irado. Eu brigo, pego aquele carro, eu corto alguém, eu xingo. Ou você tem o fruto do Espírito, ou você não tem. É igual o corpo. Você já olhou para o seu corpo? É tudo igualzinho, tudo bonitinho. Os dedos, ó, mesmo tamanho. É tudo assim, bem feitinho. Já imaginou se um braço fosse grandão, batendo lá no chão, e o outro curtinho? Se fosse uma perna grande e uma pequena? Já imaginou? É por isso. Já viu? Pois é, infelizmente às vezes acontece. Mas a analogia que eu quero usar para vocês é que um corpo saudável, ele tem todos os seus membros bem desenvolvidos de uma forma única, harmoniosa. Entende? Então, se você tem o fruto do Espírito, do amor, paz, bondade, alegria, benignidade, mas não tem fidelidade, você não tem o fruto do Espírito. Talvez você tenha qualidades e talentos físicos, emocionais, que podem emular, que podem fingir, parecer esse tipo de fruto. Mas você não tem todos. Então, quando o fruto do Espírito ele está em nós, todos os frutos eles são bem desenvolvidos, bem resolvidos, e todos eles são bem patentes. Todos eles estão à mostra, evidentes. Quando a gente vê uma árvore, você não consegue medir o crescimento. Você vai lá, coloca uma plantinha, uma sementinha, e vai cuidando, vai regando, de repente ela brota,
mas você não consegue medir. Hoje ela cresceu 30%. Hoje ela cresceu 20%. Amanhã vai ter fruto. Você não pode fazer isso. Assim também é o fruto do Espírito. Quanto mais de Deus nós temos, quanto mais do fruto do Espírito nós temos, quanto mais do Espírito de Deus em nós temos, mais ele se mostra. Às vezes você passa por situações e diz assim, se fosse em outros tempos, eu tinha jogado a mesa para cima. Se fosse em outros tempos, eu teria feito aqui um barraco. Brasileiro que gosta dessa palavra, fazer um barraco. O que mudou em você? O fruto do Espírito. Ele fez você ter paciência. Ele fez você ter longanimidade. Até eu dizer essa palavra parece longo, né? Longanimidade. Uma coisa interessante que eu vou dizer para você. A palavra grega para amor é agapi. Agapi é uma afeição, é um amor puro, geralmente utilizado para Deus. Deus, ele tem esse tipo de amor 100% das vezes. Porque ele consegue amar você independente do que você é. Deus, ele te ama. Mesmo se você for muito mal, ele ama. Nós, por vezes, por causa do Espírito de Deus, nós conseguimos fazer esse amor fluir. Você consegue amar uma pessoa que te faz mal. Ágape é quando você ama uma pessoa sem interesse de retorno. Eu amo essa senhora, minha esposa, mas é só porque ela me faz feliz. Se ela não me fizer feliz, eu não amo. Tem um psicólogo que diz que você não ama a pessoa, você ama aquilo que a pessoa demonstra para você que ela é. Só que a diferença do amor eros, que é esse amor sexual entre marido e mulher, é o ágape. O filos é um amor de amigo, de parente, de irmão. Mas o único amor que faz você amar a pessoa, independente das falhas que ela tem, independente dos problemas que ela te causa, independente das feridas que ela te causa, é o ágape. E o amor ágape, ele só brota do fruto do Espírito. Tem que ser o fruto do Espírito. Senão não é amor ágape. Alegria. Alegria aqui é hará. Felicidade, alegria, causa uma ocasião feliz, pessoas que são felizes. Alguém já disse para você, poxa, é tão bom quando você vem trabalhar, quando você entra naquela porta, parece que tudo se abre. Porque você gera alegria. O Espírito de Deus está em você e você carrega alegria por onde você anda. Você tem sobre você o fruto do Espírito. Isso é que é interessante. Eu vejo pessoas brigando por cargos, brigando por títulos, porque eu sou isso, eu sou pastor, eu não faço serviço de limpeza porque eu sou o sei lá o quê, eu sou profeta. Amigo, todos nós somos diáconos, todos nós somos servos. O dom que eu tenho é para servir você. Se o dom que eu tenho for para servir o meu bolso, é interesse, não é Espírito de Deus. Consegue ver a diferença? O fruto do Espírito, ele traz a evidência de que o Espírito de Cristo está em você. E é disso que nós estamos falando. Evangelho é mudança de vida. Alegria, paz. Sabe o que significa paz em grego? A palavra paz em grego é irine. É um estado de tranquilidade emocional que você tem, mesmo nos piores problemas. Você tem paz. Essa irine é um tipo de paz que mesmo se você estiver passando por problemas na sua vida, problemas no seu trabalho, problemas até na sua igreja, você está em paz. É aquela paz que o apóstolo Paulo escreve, quando ele escreve aos Filipenses. A paz que excede todo entendimento guardará vocês. É disso que ele está falando. Ele estava preso quando ele escreveu isso. E ele estava em paz. Porque o Espírito de Deus, ele traz paz. Ele é o fruto do Espírito que faz com que você tenha certeza que em você está o Espírito de Deus.